Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o Palmeiras, trazendo aí detalhes da última partida entre Bahia e Palmeiras lá em Salvador. E também falando aí sobre a folha salarial do Palmeiras, a folha que subiu de 26 milhões para 35 milhões. E aí na tela você vê o top 10 maiores salários do Palmeiras. Tem ali o Andréas Pereira, que recebe 2,2 milhões por mês. Junto com o Vitor Roque, né? Os maiores salários do Palmeiras. Vamos aí trazer o Nicolo, o Elias Júnior, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. São Paulo, Corinthians e o Palmeiras também perdeu. O Palmeiras perdeu no fim de semana para o Bahia em Salvador por 1-0 e se reapresentou nesta segunda-feira aqui na Academia de Futebol. O assunto debatido por aqui até agora é a questão do gramado, né? Tiveram muitas reclamações do gramado da Arena Fonte Nova, tanto pelo técnico Abel Ferreira, como também por alguns jogadores. E até por isso, a diretoria do clube promete ir à CBF fazer uma reclamação formal. Não estás preparado para jogar num campo com gramado? Estamos a falar de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso. Do lado do adversário, o técnico Rogério Ceni comentou sobre essas críticas ao gramado da Arena Fonte Nova e foi polêmico. Quem joga em gramado sintético, reclamar de lesão num gramado natural, aí fica feio. E paro por aqui porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, concordo, tem que concordar, aí eu assino embaixo. Precisamos melhorar, mas lesão muscular na conta do gramado também, aí já é demais. O Verdão perdeu 2 jogadores antes dos 30 minutos do primeiro tempo. O volante Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez. O Lucas Evangelista saiu do campo com dores na coxa, enquanto o Piquerez sentiu dores no joelho. Eles foram reavaliados, passaram por exames. O Piquerez é o que menos preocupa. Ele teve apenas um trauma no joelho direito e, inclusive, postou uma foto nas redes sociais tratando o local. Já Lucas Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e vai passar por novos exames para avaliar a complexidade do caso. Não está descartado uma intervenção cirúrgica. O Evangelista sofre essa lesão justamente no momento em que tinha aí conquistado um espaço no time titular. Bom, a novidade do dia é que o lateral direito Giai renovou o contrato com o Palmeiras até setembro de 2030. O jogador de 21 anos de idade está cada vez mais adaptado ao clube. Ele participou de 48 jogos, sendo 39 como titular. Estou muito feliz. O primeiro dia que eu cheguei aqui, fui crescendo muito. Acho que agora estou muito cômodo aqui no clube, melhorando muito, aprendendo. E também contente não, por o presente do time também, brigando em todas as competições, então estou feliz por isso. Essas são as informações do Palmeiras. Lembrando que o Verdão parou na 3ª posição com 49 pontos, está a 5 do líder Flamengo e na próxima quarta-feira volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama no Allianz Parque. Lesão muscular na conta do gramado é demais, sim. É difícil eu concordar em gênero, número e grau com o Rogério, mas dessa vez concordo. E quem tem gramado sintético, como é o caso do Palmeiras, onde estatisticamente, comprovadamente, você tem mais lesões do campo sintético do que o campo natural, ainda que, é óbvio, não seja o ideal você jogar na Fonte Nova com aquele gramado ruim, eu também concordo. Mas você levar
o seu erro, a sua derrota para o patamar de que esta derrota só veio por conta do gramado ou por conta das possíveis lesões em relação ao gramado, é exagerar e tirar o mérito do adversário. Olha o que falou o Anderson Barros aí. A declaração do senhor Rogério Ceni entra numa questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la. O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo do Fonte Nova, disse um ano atrás, se não me engano, que era preferível ter um campo sintético a jogar em um gramado sem a mínima condição como o da Fonte Nova. Não fui eu quem falei. Foi o treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni, que aparentemente se esqueceu do que falou em 2024. Eu não me lembro desta fala do Rogério Ceni. De qualquer maneira, o Anderson Barros ele só entra em cena para paparicar o Abel. Isso é um puxa-saco, um cara fraco, um diretor fraco, um gestor que não aparece nunca, um gestor que é totalmente comandado, é totalmente marionete do nosso glorioso Abel Ferreira. Que sonho você ter um chefe assim, Ana Paula? Olha, Elia, eu particularmente gosto muito do Anderson, o respeito e entendo que hoje ele tem uma parceria com o Abel. Entendo também a defesa que ele faz do Abel, a gente está falando de um duelo, mas assim como você disse, eu concordo com você que o Abel mudou o foco do que aconteceu no jogo, até porque foi derrotado, precisava de uma justificativa, dos jogadores lesionados, ele transfere essa responsabilidade para o gramado. O Rogério Ceni, por sua vez, você colocou muito bem, respondeu à altura, mas sim, o Anderson tem razão, porque há um ano atrás ele deu essa entrevista. Falando mas sobre... a gente não sabe como era a condição do gramado, se estava pior do que hoje. Sobre a qualidade, de gramado sintético, sobre a qualidade do gramado. Também, né? Porém, a gente tem que entender isso que você acabou de dizer. Qual é o gramado natural, se ele realmente está em condições da prática esportiva, e qual o gramado sintético, porque nós temos gramados sintéticos de muito boa qualidade. Em contrapartida, temos gramados sintéticos que sim colocam em risco a integridade física do atleta. E o mesmo acontece com o gramado natural, quando ele não é bem cuidado, e ali quando ele fala, olha, algumas partes do campo estava pintado, o que isso quer dizer? Não tem grama. Se não tem grama, não tem amortecimento. Se eu não tenho amortecimento, sim, também estou colocando o jogador em risco. Então, acho que os dois lados têm aí suas razões e suas questões, mas sobre o Anderson, eu compreendo, ele defendeu o seu principal produto, que é o Abel. Hoje o Abel precisava aparecer mais vezes, é o né? principal capital, não é o principal produto do Palmeiras, mas deveria sim aparecer mais vezes, principalmente em questões de contratações e tudo mais. Vou te colocar na cara do gol, o Jorge. Primeiro que não tem desrespeito nenhum à posição em relação ao Anderson. Você chamar um diretor de futebol que é pago para ser mais presente, que é pago para ter mais opinião, que é pago para, em algum momento, confrontar um subordinado seu, no caso o Abel, e nunca aconteceu, não tem absolutamente nada de desrespeitoso, porque essa é a realidade em relação ao trabalho do Anderson. Não sou eu que pauto o trabalho do Anderson, é a vida dele, é o retrospecto dele, é o fato dele ser totalmente voltado e totalmente orientado, para não dizer marionetado, pelo Abel Ferreira. Essa é a realidade. Não tem desrespeito. A questão aí é de constatação em relação a um trabalho que, na minha opinião, é muito fraco para alguém que dirige o Palmeiras. É fraco ou não é? É fraco. Eu acho que ele não tem o nível do Palmeiras. Mas, como vocês já falaram bastante sobre o tema, eu vou tentar fugir dessa questão que o Abel propôs e até esse momento ele tem conseguido. Porque a gente está falando do gramado e não está falando do Palmeiras. O Palmeiras, com a derrota de ontem, chegou a 22% de aproveitamento em jogos contra o G6. Que significa que nos jogos contra os 6 primeiros colocados, o aproveitamento do Palmeiras é ridículo. Uma vitória contra o Botafogo, um empate contra o Mirassol e 4 derrotas. Esse tem sido o grande calcanhar de Aquiles do Palmeiras. E o Abel, ao falar do gramado, ele tira o foco disso. Queria destacar um outro ponto importante. Ontem o Abel conheceu a 6ª derrota em 15 jogos contra o Rogério Ceni. Rogério é aquele que no futebol brasileiro mais venceu o Abel Ferreira. São 6 vitórias para cada lado 6 para cada e 3 empates em 15 confrontos. Então, é um duelo extremamente equilibrado. Que já teve o Rogério Ceni em momentos melhores como a frente do Flamengo, mas já teve o Rogério Ceni à frente num Cruzeiro com dificuldade, de um Fortaleza, de um Bahia, enfim. O Rogério Ceni consegue propor dificuldades ao Abel Ferreira. E o Palmeiras, que perdeu esse jogo, pode ter colocado em risco também o título do Campeonato Brasileiro, porque o confronto contra o Flamengo se dá na casa do adversário. E a vantagem do Flamengo hoje contra o Palmeiras é interessante. A coisa mais interessante, acho legal a gente, só para finalizar, Ana, é destacar exatamente esse ponto.
O Abel, ele desfoca da incompetência dele, das más substituições, do erro em relação a enxergar o jogo, porque ele tem muita dificuldade. A mesma vantagem que ele tem, a grande capacidade de gestão que ele tem, não é diretamente proporcional ao fato de como ele enxerga o jogo. E olha, eu conheço jogador de futebol e já entrevistei vários do Palmeiras. Nunca vi o olho de um jogador do Palmeiras, comandado pelo Abel nos últimos 5 anos, brilhar quando ele fala do Abel estrategista, do Abel que enxerga o futebol, do Abel que muda o panorama da partida de acordo com a necessidade. Nunca vi. Algo que eu cansei de ver no Vanderlei Luxemburgo, algo que eu vi muitas vezes com o Cuca, algo que eu vi inúmeras vezes com o Tele Santana. São treinadores que têm uma capacidade diferente, cada um ao seu tempo, é verdade. Mas, neste caso, não vejo em relação ao Abel. E isso também é significativo, não, Ana? Não, sem dúvida, é a forma dele de se relacionar com o grupo. Mas é importante, a gente já falou aqui por várias vezes, que quem tem muito mais contato com os atletas não é o Abel diretamente, mas assim a sua comissão técnica. Eu lembro que quando estava trabalhando na Federação Paulista, tive a oportunidade de almoçar com 2 atletas e esses 2 atletas citaram com muita alegria e satisfação os treinamentos propostos pela comissão técnica. E aí eu concordo com você. E pouco falaram do Abel, falaram muito mais do treinador de goleiros, do João Martins, do Castanheira, do Thiago, da forma de treinar a linha de ataque, a linha de defesa, e pouco falaram dele e deixando para ele essa questão. Ele gerencia bem o geral do todo e o treinamento é muito bom. Então, concordo com você, ele não tem essa empatia que outros treinadores conseguiram e têm com seus atletas. Mas ele é de resultado. Não, ele, como resultado, eu não vou contra o resultado nunca. O resultado do Abel é ótimo, o cara tem 10 títulos em 5 anos, mas não se esqueça, tem a melhor estrutura, um dos maiores orçamentos, 700 milhões de reais investidos, e desde que chegou ao Palmeiras, só há investimento, só há melhora, só há mais capacidade para que ele possa ter cada vez mais estrutura para poder comandar o seu time. Radada Nicola. Depois de gastar 703 milhões de reais com reforços na atual temporada, o Palmeiras também estabeleceu novo recorde de folha salarial desde que o clube foi fundado. Palmeiras, versão 2025, gasta 35 milhões de reais por mês. Eram 26 milhões de reais na temporada passada, são 9 milhões de reais por mês a mais. Na tela a gente coloca os jogadores mais bem pagos do elenco palmeirense. Lia, com destaque, o Andrés Pereira é o dono do maior salário, 2 milhões e 200 mil reais. Importante destacar que 4 dos 5 jogadores mais bem pagos do Palmeiras hoje, todos foram contratados na atual temporada. A gente tem o Andrés Pereira ganhando 2 milhões e 200 mil por mês, o Vitor Roque ganhando 2 milhões de reais mensais. Temos um empate. O Piquerez é o único que aparece nessa lista dos 5 primeiros. O Piquerez teve recentemente seu contrato renovado. Até por isso teve um reajuste salarial. O Piquerez que quase foi jogar no futebol europeu e para segurá-lo, o Palmeiras decidiu aumentar o salário do lateral esquerdo do Uruguai. E aí só um registro importante para completar essa lista dos 10 jogadores mais bem pagos do elenco palmeirense. O Andrés Pereira ultrapassou também o Dudu, que durante anos foi o jogador mais bem pago da história do Palmeiras. O Dudu ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. O Andrés Pereira, contratado por 10 milhões de euros do Fulham, chega para ganhar 2 milhões e 200 mil, um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro na temporada. Isso não é um sonho quando você é gestora, Ana? Quando eu critico o Abel, eu nunca critico a capacidade que ele tem, o entendimento sobre aquilo que ele precisa fazer, a capacidade de verbalizar. Eu sempre critico o seguinte: com toda essa estrutura, com todo esse orçamento, com essa possibilidade de ter a segunda folha salarial mais cara do Brasil, quase chegando na primeira, com 700 milhões de reais investidos, não está na hora dele encontrar mais soluções do que problemas? Concordo plenamente, é um sonho de consumo. Eu gostaria de ter esse capital em mãos para trabalhar em prol da arbitragem brasileira. Só para completar, Elia, o Palmeiras teve um enorme acréscimo na folha.
mas segue distante do Flamengo, que também cresceu sua folha. Hoje a folha do Flamengo gira na casa dos 43 milhões de reais. Então a gente tem o Flamengo... Quanto o Palmeiras gasta por mês? 35. 43 para o Flamengo, 35 para o Palmeiras. Corinthians e São Paulo, que eram os mais próximos, ficaram distantes. Especialmente depois dos investimentos feitos na metade da temporada pelo Flamengo e ao longo do ano pelo Palmeiras. Palmeiras e Flamengo se distanciaram em relação ao restante do futebol brasileiro. O terceiro, quarto, quinto colocados aparecem com folhas na casa dos 20 milhões de reais mensais. Não vai ter ciumeira do Everton quando você sabe que o Carlos Miguel ganha 1,2 milhão? O Everton não chega nem a R$1 milhão por mês. Mas é um projeto a médio e longo prazo e o Carlos Miguel tem algo que o Everton nunca conseguiu, que é vir do futebol inglês. O Ramon Sosa, que ainda é uma grande incógnita, está entre os jogadores mais bem pagos do elenco do Palmeiras porque vem da Premier League. Então, o teu salário diz muito a respeito do teu currículo, de onde você veio. Os jogadores da base, o Estevão vai embora, Elia, como o grande protagonista do Palmeiras, ganhando R$120 mil mensais. Então, quando você vem da base, você vem de uma outra realidade financeira. E os 120 mil para o Estevão, 6, 8 meses antes dele se tornar profissional, seria um baita salário. Mas essa dualidade do futebol é sempre muito interessante. Mas vale lembrar você que o titular absoluto é o Everton e que neste momento existe, gostemos ou não, existe uma qualificação profissional que está diretamente relacionada ao salário. Como é que você pode ser melhor e ganhar menos do que é o pior? É complicada essa situação. Em algum momento, salários diferentes vão dar problema. Em algum momento, o fato do Abel ganhar 30 milhões para ser campeão brasileiro vai ter ruído. 36 para Libertadores. 36 para Libertadores. Vai ter ruído, vai atrapalhar. Mas você acha que o Abel vai ter ruído? Eu acho que não. Ah, não? Abel não. Você vai ver o primeiro momento... O Palmeiras perdeu para o Bahia e deixou sobre a mesa 3 pontos importantíssimos. Sim. Quando você quer ser campeão brasileiro. O Palmeiras vai atropelar a LDU porque a desproporção é tão gigantesca que não me passa pela cabeça sequer um jogo complicado. Os 2 jogos, até na altitude, serão favoráveis ao Palmeiras. Concordo. Agora, o Palmeiras vai e perde para o Flamengo, que vai para a final... E aí perde de uma maneira categórica numa partida única. O Abel não vai ganhar o Brasileiro, não ganha a Libertadores, começa o ruído. Aí você termina duas temporadas de 24 e 25 apenas com o título do Campeonato Paulista. De 24, não é nem o de 25. Então, isso tudo é um ruído que em algum momento, caso o resultado não venha, por isso que o resultado é senhor da razão, né? Não, sem dúvida, vai impactar, porque aí vamos pensar agora na presidente. Estou te dando condições, tenho o melhor CT, tenho o melhor salário do país, eu preciso de resultado. 2 anos com um campeonato paulista só é muito pouco para uma equipe com essa folha. Mas ainda tem o título da Libertadores e do Brasileiro em jogo, né, Elia? Não, tá tudo certo. Você pode dar um grande salto, mas precisa dar este grande salto. Logo depois do intervalo... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, a folha salarial. Agora deixa eu colocar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Fechando a rodada de número 25, o Ceará venceu o São Paulo por 1-0 no Morumbis. Com essa vitória, o Ceará foi ali para a 11ª colocação com 31 pontos. E o São Paulo permanece com 35 na 7ª colocação. Ali o G6, né? Flamengo 54, Cruzeiro 50, Palmeiras 49, Mirassol 42, Botafogo 40 e o Bahia com 40 pontos, o G6 do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.